primeiro assunto, então, um assunto que deve envolver, na verdade, toda a comunidade de Balneário Camboriú, porque todo mundo vive, todos os dias passeia e o verão inteiro está na praia, né? E a gente aqui em Balneário, justamente para utilizar este esporte, que deveria ser barato, mas não é nem um pouco barato, embora as pessoas pensem isso, o surf é muito caro. A prancha é cara, a roupinha é cara, é tudo muito caro. Então, para essas crianças que fazem parte da rede municipal de ensino contarem com um projeto, com um programa como esse, que foi há 4 anos colocado em prática, né, Annelise? Bom dia para você, tudo bem? É um privilégio, assim, que eu vinha conversando até com o Guaiano, que a gente não vê em outros lugares do nosso país. Apesar de que já somos exemplo e a gente sabe que esse projeto está começando a ser colocado em prática em outros lugares. Bom, mas vamos entender essa história toda. O que você veio fazer aqui, diretamente de São Paulo para Santa Catarina, Guaiano? Então, eu fui convidado pela coordenação da escolinha de surf para conversar com os alunos e também com os responsáveis sobre como evitar o perigo no mar. Tá. Isso tudo aconteceu através de um curso que vocês, primeiramente, foram fazer. Ano passado, em dezembro, a gente participou do curso com o Guaiano, os professores da Escolinha Municipal de Surf lá em Curitiba, curso de emergências aquáticas. E aí a gente teve a iniciativa de trazê-lo para passar também os conhecimentos sobre o mar que ele tem, passando então para essa prevenção dos acidentes do mar, né? A nossa preocupação sempre com segurança, com as crianças, né, que estão na escolinha. Isso, grande, né? Isso. Tá. E o que você notou dessas pessoas? Então, eu queria parabenizar, a princípio, a Secretaria de Educação, a administração do município, porque esse é um projeto importante, né? Um projeto que eu poderia dizer que são poucas as cidades, os poucos municípios no litoral brasileiro que têm essa iniciativa de montar uma escola voltada, preocupada com a saúde, com a integridade da criança e do jovem, voltada para o mar. O município, normalmente, aquela visão fechada da educação fechada, né? Da educação dentro da escola, né? Então você vê um projeto como esse, ou seja, levando da criança, se preocupando em levar segurança para aquilo que é o lazer gratuito dessas crianças, né? Que é a praia, né? Então, dando educação, segurança, conhecimento, formando cidadãos. Isso é super importante. Qual é a tua formação, Guaiano? Então, eu sou professor de educação física, como a professora Annelise também, né? Faço parte de algumas entidades internacionais que estudam formas e meios de ampliar a educação da população em relação à prevenção do afogamento, né? Então, a minha formação é na educação física. Tá. Essa prevenção do afogamento, o que tem de mistério aí, coisas que a gente ainda não conhece? Então, no Brasil, esse conhecimento, quando começou a ser estudado sobre a prevenção do afogamento em 1917, né? E de lá para cá, algumas coisas, né, enfim, essa evolução desse conhecimento, ela está muito restrita ao cunho, ao guarda-vidas, né, a figura do guarda-vidas, né, mas, assim, nós pensamos, né, que esse conhecimento ele pode ser ainda mais amplo do que somente estar nas mãos do guarda-vidas, né? Para ele, né? Então, nós pensamos que a sociedade, nós passamos hoje por uma transformação mundial em que a cada dia que passa se faz mais necessário que a sociedade, o sujeito comum, o cidadão comum, apreenda técnicas de como prevenir o afogamento, de como se portar diante do afogamento e como ajudar uma pessoa que porventura esteja passando por uma situação de perigo iminente. A sociedade caminha para isso. Nós podemos ver, eu vejo sempre lá na minha cidade, os números mostram, né,
a própria televisão, a mídia mostra que a cidade de Camboriú, essa região sul do nosso país, parece que é uma região propensa a ter, por exemplo, eventos como chuvas em grande intensidade. E aí você vê uma relação interessante, essa relação de um projeto do município, que para eles, de repente, eles estão vendo dar lazer para a criança, tá certo? Dar saúde. Na minha concepção, então, na minha concepção, esse trabalho do município vai além disso. Ele vai preparar a criança para um futuro daqui a 10, 15 ou até menos. Ou seja, eles estão usando uma prancha não só como equipamento, um brinquedo. A prancha como um brinquedo, ou brincar, né? Aí eu tenho uma visão que vai além disso. Ou seja, de preparar a criança, o sujeito, por uma situação, um advento qualquer, como aconteceu aqui em Santa Catarina. Você está falando, inclusive, que a sua tese de doutorado, ela está querendo explicar, você está pesquisando, então, aquecimento global, enfim. Isso deve explicar um pouco o que tem acontecido aqui na nossa região, não deve? Então, eu tenho um projeto de doutorado, me falta a beca, que é a subvenção para continuar os estudos, então eu tenho um projeto de doutorado na Universidade de La Coruña, onde o meu orientador é o professor José Aguilar Palacios. É a única universidade no mundo onde tem formação acadêmica na matéria salvamento aquático, onde se tem estudo, onde se formam mestres em salvamento aquático e doutores em salvamento aquático. Então eu tenho um projeto de doutorado nessa universidade. O que me falta para continuar os estudos é a subvenção, porque parece que é um pouco caro você ficar na Europa. Eu estive na Europa ano passado, conheci a pesquisa, que nós estudamos o impacto do aquecimento global na mortalidade por afogamento. Por quê? Hoje nós vemos que as pessoas continuam morrendo por afogamento nas praias, nos lagos, nos rios, nas lagoas, mas também, com o aquecimento global, hoje nós vemos as pessoas morrendo por afogamento nas ruas, dentro das casas, dentro dos carros, né? Hoje vem uma chuva, a chuva chove-se em 2 horas aquilo que era para chover em 30, 45 dias. Cidade nenhuma no mundo é capaz de suportar um volume de água tão grande. Então se faz necessário que a sociedade, hoje o cidadão comum, apreenda técnicas de autossalvamento em relação à água e como ajudar as outras pessoas também. O que você diria, então, a princípio, para essas pessoas daqui da nossa região? Eu diria que façam todos o curso da escolinha de surf. Vamos fazer o curso da escolinha de surf, porque o coordenador, a coordenação esteve conosco diante de um projeto nosso, de um curso nosso. Dos professores, 3 professores fizeram curso conosco. Né? Então, nós temos a convicção de que esses jovens, esses professores, né, saibam, têm ferramentas, subsídios teóricos e práticos para levar para essas crianças, oportunizar dessas crianças o autossalvamento e um básico de como ajudar uma pessoa. Por exemplo, nós temos trabalhos hoje que nós ensinamos uma pessoa que não saiba nadar a resgatar uma vítima por afogamento, usando uma garrafa PET e uma cordinha. Coisa que hoje a gente percebe que as grandes áreas de risco deveriam, eu acho assim, aqui a administração pública, de um modo geral, deveria estar percebendo formas e meios de levar para essa sociedade, para essas pessoas que estão mais em risco, por exemplo, que tipo de meio, que tipo de material nós podemos usar diante de uma situação de uma inundação, por exemplo, entendeu? E essas crianças na Escola Municipal de Surf, apesar de ser uma escola voltada para o surf, mas vão estar aprendendo alguma coisa como se virar, entendeu? Como se virar diante de uma situação dessa. E essas crianças serão os apresentadores de amanhã, serão os professores de amanhã, serão os multiplicadores, entendeu? Por isso eu acho fantástico o projeto da Escolinha Municipal de Surf.